Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e criador do site Cinema em Cena. E eu sou Nina Vilaça, a vampira. E a gente assistiu A Hora do Mal, Weapons, que estreou esse final de semana nos cinemas brasileiros. Eu acho que ele estreou também nos Estados Unidos, acho que a estreia foi internacional. É um filme de terror, só para falar rapidinho, sem spoilers, né? Se eventualmente a gente for abordar algum spoiler, a gente avisa antes, mas só a premissa do filme, assim, certa madrugada, às 2h17 da madrugada, 17 das 18 crianças que fazem parte de uma turma de um colégio, da terceira série, crianças de 10, 11 anos de idade, elas acordam e saem correndo e desaparecem e ninguém mais sabe onde elas estão. Essa é a premissa do filme. E o filme é contado a partir do ponto de vista de 5 personagens. Da professora da sala, do pai de uma das crianças, de um cara da cidade que é viciado em drogas, de um policial e do único menino da sala que não desapareceu. Então é um filme que, sim, ele tem uma estrutura, né, são múltiplas narrativas, né, múltiplos pontos de vista, porque às vezes os tempos, né, se sobrepõem, a gente vê a mesma coisa a partir de ponto de vista diferente, mas esse não é um lance do filme. Não é um filme, por exemplo, como Magnolia ou os filmes de múltiplas narrativas do Robert Altman, e que são estudos de personagem diferentes e às vezes a história se cruza e a gente aprende um pouco mais sobre os personagens. O objetivo nem é esse. Eu acho que o objetivo é um objetivo temático que a gente vai discutir, que eu acho bem interessante, assim. Mas, bom, primeiro, de um ponto de vista de terror, você assiste muito filme de terror, né? Aliás, acho que o que mais assiste é filme de terror. O que eu mais assisto filme de terror. Como é que você descreveria esse filme em relação a isso? Se ele funciona como filme de terror? Eu acho que funciona muito bem, porque ele é um filme violento, mas ele não começa violento. Ele é uma coisa que escala. E eu acho que se você já começa com a violência, não é uma coisa que faz muito sentido. Não é uma coisa muito boa. Não tem porque pra onde não tem você ir, né? preparação, não tem uma coisa tipo criar uma ansiedade na pessoa que tá assistindo. Então, por exemplo, os filmes de Terrifier, que já começam violentos, pra mim, eles parecem um filme que a gente vê algum personagem num filme de terror assistindo pra mostrar que o personagem que tá assistindo é uma pessoa muito diferente e é perturbada. Não parece um filme real. É só um filme muito trash pra estar em outro filme. Não é um filme real pra mim. Você sabe que eu não assisti nenhum deles. Eu não assisti. Não assista, são muito misóginos. Então. E aí, bom, desculpa, eu te interrompi. E a Hora do Mal, ele vai construindo. Ele cria atenção, ao invés de só... criança morta. Porque inclusive nem é isso, né? As crianças desaparecem. A gente não sabe o que A gente não sabe o que crianças. aconteceu. E é legal isso que você falou em relação a escalando, assim, porque, de novo, se a gente for dar spoiler, a gente avisa antes. Mas porque o filme, na maior parte do tempo, ele tem um ritmo que é um ritmo mais lento, né? Um filme que é isso, não tem coisas pancada acontecendo o tempo todo. Mas quando finalmente acontece, parece que o filme explode, né? A surra em Terrifier, gente, é muito... O quê? A surra em Terrifier. A surra em Terrifier? Como assim? Porque é muito... É bom. Ele dá uma surra em Terrifier. Entendi. E eu sou muito hater, eu sou hater número 1 de Terrifier, por isso que eu tô falando. Mas é isso, é um filme que consegue ser violento sem ser apelativo. A violência é necessária, né? Pra história que ele tá contando. É um filme com história, ao invés de só violência por violência. Uhum. É uma coisa que, faz sentido. Você pensa, não, ok, faz sentido ter uma coisa grotesca nesse caso. Não, eu concordo. O diretor do filme, você não vai saber disso, porque, enfim, isso é bem antes de você. Mas o diretor do filme é um cara chamado Craig Zecker. Aliás, você assistiu Noites Brutais, Barbarian? O com o Bill Skarsgård, né? Bill Skarsgård, Não assisto coisas do Bill Skarsgård, mas ele já tá em muita coisa, eu não preciso disso. Esse filme, ele não, inclusive, nem é o principal desse Barbarian. Não, o filme é muito bom. Depois você assiste. O remake do Corvo. Ele tá no... Inclusive o Justin Long, que faz um papel até maior no Barbarian, ele tá nesse filme também. O Esquilo, o pior Esquilo. O Justin Long, ok. Ele tá ele faz uma participação pequena nesse A Hora do Mal. Mas o que eu ia falar é que o diretor do filme, Craig Zecker, além de dirigir, né, o Barbarian,
Lá nos primórdios do YouTube, ele fez parte de um grupo de humor chamado The Whitest Kids You Know. E que era um grupo muito bacana. Eles colocavam isso, nossa, muito antes de Porta dos Fundos e outros grupos de humor no YouTube. E eles depois, inclusive, até viraram um programa de televisão que não durou muito tempo. E era ele, tinham 4 ou 5 caras, tinha um cara que inclusive eu acredito que era o principal do grupo, que era um cara muito divertido chamado Trevor Moore, que morreu inclusive precocemente, bem enfim, triste. Mas o que eu quero dizer é que esse histórico que o Craig Zecker tem de humor, a gente vê isso no filme, né? Uhum. Ele é um filme de terror, mas também não chega a ser uma comédia de terror, mas tem uns aspectos engraçados, tem cenas engraçadas, elementos. E é engraçado, o humor do filme, quando ele acontece, é muito engraçado, e de novo, sem spoiler, mas principalmente no terceiro ato do filme, né? No clímax do filme, mas é um tipo de humor que ele não acontece em detrimento do filme, ele não prejudica o filme e nem é um humor forçado. É um humor assim, a situação, que ao mesmo tempo é aterrorizante, mas ela é engraçada, não tem como não ver graça daquilo. A cena né? é engraçada. E ele consegue esse equilíbrio bem, né? Ao mesmo tempo que você está vendo aquilo, você está assim, que horror, você vê a graça disso. É difícil alcançar esse tipo de equilíbrio da maneira como ele consegue no filme. Mas enfim, como eu falei, o filme ele conta a partir de pontos de vista diferentes, de 5 personagens diferentes. E o que isso nos diz sobre o filme, assim? Por que o filme tem essa o que o filme ganha em ser contado a partir do ponto de vista de personagens diferentes? A gente estava conversando, né, depois que a gente saiu do cinema, a gente estava conversando, e você falou um negócio que eu achei bem interessante sobre o que os personagens têm que lidar. Eu interpretei como, né, os pontos de vista diferentes, eles servem muito para mostrar coisas diferentes, representar situações diferentes de vida de pessoas. A gente fala o que representa? Pode, eu acho que pode falar. Então tem, tipo, atos que, por exemplo, que nós podemos interpretar. Talvez tenha spoiler. Vai ter spoiler no que você vai falar? Spoiler é importante? Agora não. Não, então ainda é sem spoiler. Qualquer coisa a gente pede pro Lucas salvar a gente, colocar spoiler gigante na tela. Que dá pra gente interpretar como, por exemplo, o pós de um massacre escolar. Ou em um outro ponto de vista, no ponto de vista da professora, dá pra gente interpretar como essa situação que tem de que como os professores levam muito a culpa por criar os filhos das pessoas atualmente. É interessante você falar isso, porque eu acho que você tem toda a razão. Primeiro, essa coisa, né, há momentos em que realmente, assim, você vê que o filme está fazendo uma espécie de uma alegoria sobre essa coisa típica dos Estados Unidos, que é o massacre escolar. Porque, de certa maneira, é isso. Uma sala inteira desaparece. Né? E só sobra um menino. E isso provoca uma desestabilização completa, não só nos pais das crianças, mas na escola como um todo. Na comunidade inteira, como um todo. Que é uma cidade pequena, né? Exato. Então, assim, o filme, de certa maneira, ele é sobre isso. Eu concordo com você, é sobre isso. Agora, isso que você falou sobre a professora é muito bacana, porque a professora que é vivida pela Julia Garner, e isso que você falou é interessante, assim, porque a reação da comunidade é de culpá-la. Tipo assim, ela é a professora dessa turma que foi a única turma que desapareceu 17 crianças. Então, a culpa tem que ser dela. O que ela falava em sala de aula? E isso é uma coisa que também, nos Estados Unidos... Acontece muito atualmente, né? Muito, cara. Um conservadorismo. Ideologia de gênero, girl. Exato. Você está ensinando... They trans my children. They trans my children. Exato. Eles tentando... os professores estão ensinando ideologia LGBTQ. Meu filho usa pronomes agora. Exato. Protestando, porque isso, inclusive, às vezes tem acontecido no Brasil também. Eu não sei até que ponto... Mas eu acho que a situação no Brasil é diferente do que nas Pois eu não sei até que ponto, questões. nesse sentido, mas acontece... A gente pode pegar esse filme, Pode falar. Não, eu esqueci o que eu ia falar. A palavra. Enquanto ela lembra da palavra. Coisa ótima de cada um poder ter a sua própria interpretação, porque o meu primeiro instinto foi colocar isso num contexto das escolas no Brasil, que é os pais quererem muito que escola cria os filhos.
e não querer se envolver nessas coisas. Então, tipo, meu filho sumiu, não foi por falta de atenção minha nos comportamentos dele, nem nada. Foi a escola devia ter prestado mais atenção. Não eu devia prestar atenção mais no meu filho. Mas aí, né, o filme é dos Estados Unidos, então depois meu pai falou dessa lógica e aí realmente é isso. Mas encaixa, eu acho também encaixa. Eu acho que existe também nos Estados Unidos esse fenômeno do pai querer deixar que a escola cuide. Eu acho que você tem razão. Não, claro que tem, porque senão não teria pai reclamando que a escola está ensinando ideologia de gênero. E de um modo ou de outro, o fato é que o professor sempre acaba se lascando. Seja porque o pai vai falar assim, você devia ter educado meu filho melhor, não devia ter deixado ele usar celular, e aí isso é responsabilidade sua, ou porque fala, você está ensinando coisa errada pro meu filho. De um modo ou de outro, a culpa é do professor. E a gente vê isso no filme. Então o filme também é um pouco sobre isso, sobre a condição do mundo hoje em dia. Essa condição, inclusive, que é uma hostilidade muito grande em relação aos educadores, em relação à ciência, em relação ao conhecimento. Né? E aí, uma coisa que é curiosa e que o filme retrata bem, é como não demora muito para essa comunidade, que é uma comunidade normal, até onde a gente percebe no filme, até acontecer aquilo, vira uma mentalidade de turba, né? De mob, de vamos culpar, a professora é culpada e vamos todo mundo xingar. Vira uma caça às bruxas. Vira uma caça às bruxas. Eu acho que isso não é spoiler, eu acho que tem até imagem do filme em relação a isso. Eles picham no carro dela. Não tava te avisando. Eu sei. Tá. Eles picham no carro dela, né, a palavra bruxa, não acusando ela de bruxaria, mas é isso. É interessante o termo, né? Bruxa. E aí que vem aquelas coisas que são sensacionais na arte. Porque... Nós somos muito fãs da arte. Porque a gente pode extrair. Porque não é uma coisa que normalmente a gente pensaria que pais revoltados escreveriam no carro da professora depois que os filhos desapareceram, né? Bruxa. Eles poder escrever... Isso é spoiler, né? Falar quem que pichou o carro, né? Não, fica óbvio que são os pais. Eu não falei, né? Fica óbvio que é os pais, a comunidade, que é alguém que pichou. Não fica, enfim, acho que isso não é spoiler de jeito nenhum. Mas assim, só se o cara for um spoiler nazi. Né? Mas assim, o que eu ia dizer é que seria muito mais, digamos assim, crível ou normal. Não seria normal pichar o carro, mas enfim, naquela situação, pichar assim, assassina, ou sequestradora, ou onde estão nossos filhos, ou bruxa, vadia, né? ou vadia, exato, escrever slut, ou bitch, alguma coisa, do que escrever bruxa. Mas bruxa tem um contexto histórico, que é justamente perseguição histórica às mulheres, né, seja por parte da Inquisição, ou por tentar literalmente queimar mulheres que de certa maneira surgiam como questionadoras, ou que fugiam um pouco da norma. Então o filme, historicamente, ele tem sentido, né, chamar de bruxa. Você acha que você foi uma bruxa queimada em outra vida? Não, eu acho que eu fui preso em outra vida, que você disse? Se eu fantasiar que existiram outras vidas, não sei, minha filha, não sei, não faço ideia. Não sei. Para de limitar sua mente e abra ela para a imaginação. É assim que se cria a arte, Pablo Veloso. Ok. Uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente falar é como o filme, né, são 5 pontos de vista diferentes e, de certo modo, em maior ou menor grau, todos os personagens que ancoram essas narrativas, eles têm dificuldades pessoais, traumas pessoais, né? E aí talvez a gente entre um pouquinho no território do spoiler, não é nada em relação ao mistério do filme, tá? Não é tipo, o que aconteceu foi isso. Mas eu acho que é um pouquinho em relação um tema do filme, né? Todos lidam de certa maneira com dependência química, de certa maneira, né? Ou alcoolismo, ou dependência de drogas. Não, ou, pois é, isso que eu ia falar. Ou traumas, assim, ou questões emocionais que precedem o desaparecimento né, das crianças. A gente percebe, por exemplo, que a figura do pai, ele, obviamente, ele tinha uma questão no casamento problemática, tinha dificuldade de falar para o filho, né, eu te amo. Então, assim, os personagens todos, eles têm uma questão de trauma antes. E aí vem outra questão que eu acho que é muito, que o filme quer, obviamente, discutir, é como essa polarização política, como o conservadorismo crescente, ou seja, violência nas escolas através da, enfim, proliferação de armas, facilitar conseguir armas, porque nunca é uma boa coisa, né? Bullying também. E bullying, como tudo isso, bullying mais leve, as vítimas acabam sendo as crianças sempre. Sim. Né? E aí isso me remete a uma coisa que eu acho muito assim, que foi quando eu vi o pôster do filme, foi a primeira imagem que me veio à mente quando eu vi o pôster do filme, né, que vocês devem ter visto, que são as crianças correndo, né, a gente vê a silhueta, elas correndo com
com os braços abertos, mas um pouco para baixo, assim, o braço. Tal qual o Naruto. Eu não ia citar o Naruto como o que me veio à mente, não. Eu não sei se o Naruto fez, mas o que me veio à mente, você já deve ter visto essa foto, a foto da menina vietnamita queimada por napalm durante a Guerra do Vietnã. Ela correndo com o corpo queimado, exatamente naquela posição. Foi a primeira, quando eu vi o pôster, essa imagem me veio à mente. E eu acho que, eu não sei, é isso que você falou mais cedo, né? Uma das coisas bacanas da arte é que a interpretação que cada um traz para ela. E se tem sustentação que está na tela, se tem sustentação que está na tela, ninguém pode falar que está errado. E eu acho que essa imagem, que eu acho que simboliza muito bem isso, como no final das contas as crianças acabam sendo as grandes vítimas dos erros e dos absurdos dos adultos, da violência, eu acho que é representado pela essa postura das crianças na tela. Agora vai ter um spoiler, tá? Agora vai ter um spoiler um pouco maior, porque você disse uma coisa, quando a gente estava saindo do filme, você falou a sua interpretação específica sobre a casa, o que acontece na casa do menino. Agora é spoiler, tá? Você quer repetir? Mas eu começo por onde? Por onde você quiser, onde você achar mais lógico. Você falou sobre o Tem a vilã do filme, que eu vejo ela, pelo que mostra no filme, eu achei que ela foi uma muito... Abusadora que você falou. Não, uma representação uma de uma abusadora. De um abusador, de uma abusadora. E que vai diretamente na criança, porque, por exemplo, tem uma cena que ela comete um abuso com ele. Vários, né? Não, mas no início que eu tô falando, do primeiro. Ela acaba de cometer um abuso com ele, e aí a primeira coisa que ela faz é: e você não vai contar pra ninguém, porque senão eu vou fazer pior. O que é uma frase comum. Uma estratégia estratégia comum em abusadores. E é uma coisa que se remete muito no final, de como esse ciclo do abuso sempre acaba virando. Uhum. Não sempre, né, claro, mas eu acho que... vira. Isso, sim. Eu gostei muito dessa interpretação, porque eu acho que o filme fica difícil, justamente por ser 5 personagens, a gente... Não é uma coisa só que o diretor está querendo dizer, né? Por exemplo, o negócio da alegoria de massacre escolar. Isso é óbvio que ele quer dizer isso, até um momento Por a gente exemplo, vê... a gente pode ver a criança como a violentando, né? O atirador. A perpetuação da violência. E aí, quando a gente vê o ponto de vista dela, a gente vê ela como a vítima. Engraçado você falar isso, porque eu sei que agora eu vou soar muito burro, porque é muito óbvio, principalmente porque, enfim... mas agora que você falou que eu me dei conta, de certa maneira, ele é um atirador, né? Desculpa que eu tô meio chocado aqui, que eu só percebi isso agora. Exatamente. Então ele sofre violência, inclusive bullying. Ele sofre bullying na escola, que tanto que foi no início, dá pra entender que, tipo... Não em que algum momento eu pensei, eu em específico, não sei se ele pensou, que tinha sido a criança. O que pode ser interpretado também, certo? De certa forma, em certo momento do filme. E aí, por causa do bullying. Só que aí depois a gente vai vendo que o bullying não é a única coisa que pode levar a isso. Porque é isso, não é toda criança que sofre bullying que vai virar um atirador. E aí a gente vê depois, quando a gente se aprofunda mais, quando a gente vê no ponto de vista da criança, a gente vê que é isso, tava acontecendo uma coisa maior. Não é só o bullying que ela sofre na escola. É uma coisa muito maior do que qualquer um conseguia entender naquele momento. Que levou a tudo aquilo. É um filme muito rico, É uma criança fazendo o que ela precisava fazer para sobreviver. Exato, E é isso, então assim, é um pouco sobre massacre escolar, né? A gente tem um sonho, uma visão de uma submetralhadora. Então é sobre massacre escolar, mas ele é sobre perpetuação de abuso doméstico, abuso, né? O abuso que vem em casa, sobre mecanismos de autopreservação, ou de proteção, ou de fuga, seja ver álcool... também as cenas como violência policial. Tem isso também, que é assim, mesmo se o policial ele quiser tentar ser bem intencionado, o sistema ou a farda ou acaba levando a ser um poder que sobe pra cabeça, e isso deixa bem claro no filme. Inclusive impunidade, né? E a proteção, o corporativismo, assim, eu sei que você fez isso, mas vamos tentar, sem dúvida. Principalmente mostra também a vítima disso, a gente tem o ponto de vista dessa vítima também que sofre violência policial. E que é um personagem, inclusive, muito bacana, né? Muito bacana. Enfim, é um filme muito rico. Esse é o primeiro filme que nós estamos falando juntos nos últimos anos, né? Que a gente gosta. Nós falamos sobre o Coringa 2. Filmes, né? O Coringa. E o Nosferatu. E íamos fazer sobre Beetlejuice também. Que nenhum dos dois gostou muito. Né? Então, e aí, finalmente um filme que nós gostamos. Finalmente.
E é isso. É bem bacana, eu gostei muito. Quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que não. Então é isso. Então, um grande abraço. Bons filmes.